أودى الهوى بمعالم القلب. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Esse vai ser o primeiro de uma série de pequenos vídeos que vai ajudar o pessoal a se preparar para o Ramadã. Então eu queria que você introduzisse bem o que é o Ramadã. أودى الهوى بمعالم القلب. ما في Ok, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira, amma ba'd. Irmãos e irmãs, para começar, o Ramadã é um mês de jejum, e o jejum é o quarto pilar dentre os 5 pilares do Islã. O Ramadã foi decretado o seu jejum no segundo ano da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. A escolha do mês do Ramadã para o jejum foi da parte de Allah subhanahu wa ta'ala como um mês abençoado, o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seu livro sagrado, o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão sagrado: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. E o mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão como a guia para a humanidade. Então, essa revelação, por exemplo, do Corão, foi uma revelação em que Allah subhanahu wa ta'ala mandou revelar o Corão do último céu até o céu mais próximo da terra. Foi durante o mês do Ramadã. E do céu mais próximo da terra foi revelado paulatinamente conforme a necessidade que Allah subhanahu wa ta'ala via para seus servos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu este mês para revelar o Corão e ainda decretou o jejum para o muçulmano como a misericórdia. Como a misericórdia, porque o jejum do mês do Ramadã revoga todos os pecados que a pessoa praticou anteriormente. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Quer jejuar o mês do Ramadã, imanan, com a fé, com a crença, wa ihtisaban, e desejando com este jejum a misericórdia ou então a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, terá os seus pecados passados perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala decretou o jejum como misericórdia para você que é muçulmano ou para você que é muçulmano. Como é feito o jejum? Importa-nos primeiro a sublinhar que no início o jejum era feito durante a noite e o dia. Isto é, o jejum começava logo quando o muaddin, a pessoa responsável pelo chamamento da oração do Isha, fazia adhan. Então ali começava o jejum. Até o dia seguinte, quando o muaddin dissesse Allahu Akbar para a oração do Maghrib. Então a hora da quebra do jejum era muito apertado ou apertada. O período era do adhan de Maghrib até ao adhan do Isha, começava jejum novamente. Isso no início. Até quando aconteceu
um pesadelo, podemos dizer assim. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jejuou e veio para casa e chegou a hora de quebra de jejum, não tinha absolutamente nada. Foi quando a esposa disse que espera que eu vou nos vizinhos procurar alguma comida para você. Foi procurar a comida e o tempo passou sem que ele comece nada. Veio o dia seguinte assim mesmo e foi já apresentar o seu caso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então quando foi lá apresentar o seu caso ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em seguida veio também Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que também tinha uma queixa. Ele havia já se deitado com a sua esposa depois do adhan do Isha. Então, quando ambos apresentaram seus problemas que eles tiveram durante o jejum, não passou muito tempo, veio o anjo Jibril alayhi salatu wassalam, trazendo alguns versículos, e que esses versículos vinham indicar a maneira como o jejum deveria ser feito a partir daquela altura. Foi quando o Jibril trouxe o seguinte versículo: Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum takhtanuna ala anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Esse versículo veio dizendo o quê? Uhilla lakum laylata as-siyam. Está-vos prometido durante a noite do mês do Ramadã ar-rafathu ila nisaikum, para acercar vossas mulheres, isto é, para poder se deitar com vossas mulheres ou vossas mulheres convosco. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, porque elas constituem vestimenta para vós, como também vós constituem vestimentas para elas. Isto é como se fosse vestimenta. E Allah subhanahu wa ta'ala bem sabia que vocês não haviam de aguentar com isso. Então, a partir de agora, podem começar a se deitar com vossas esposas normalmente. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, e comei e bebei, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, até ao romper da aurora, mais ou menos. Então, a partir daqui, Allah subhanahu wa ta'ala ampliou o tempo de quebra de jejum. Isto é, passou a ser a partir do tempo em que o muadhin diz Allahu Akbar para a salat al-Maghrib até ao romper da aurora. Já é o tempo em que a pessoa come, bebe e faz tudo o que está proibido fazer durante o dia, quando estiver de jejum. Então, quando já entrar a aurora, começa o jejum, então aí abastece de comida, bebida, relações conjugais até ao pôr do sol. Então, para você que é muçulmano, novo, recém-revertido, e este será o seu primeiro Ramadã, não há nenhum segredo. O segredo é você fazer intenção durante a noite, parar de comer, de beber e relações conjugais durante o dia. E quando a gente fala durante o dia, não estamos a falar do nascer do sol, estamos a falar do ao romper da aurora até a tarde. Então esse é jejum. Então as práticas do jejum As práticas do jejum é você abster-se de comida, bebida,
atos conjugais, e tem outras coisas que a pessoa não pode praticar durante o jejum, como por exemplo receber soros, Soro alimentício. alimentício, como também uma coisa que tem essa natureza que possa alimentar a uma pessoa. Não pode fazer isso, está proibido. Além disso, existem outras coisas, por exemplo, que um jejuador não pode fazer, como por exemplo usar palavras fúteis, ofensivas, insultos, palavrões, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa sharabahu", que aquela pessoa que não deixa de falar palavras fúteis, criar intriga entre muçulmanos, então não tem necessidade desta pessoa deixar de comer, nem de beber. Então o jejum não é só a pessoa parar de comer, não é só a pessoa parar de beber durante o dia, mas sim, ele tem que jejuar, deixando de comer, deixando de beber, deixando de fazer atos conjugais ou ações ou relações conjugais, como também usando palavras ofensivas ou insulto ou qualquer palavra que possa ser comprometedora para com o seu jejum. Então não é só a pessoa parar de comer. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك. E quais são as virtudes do Ramadã? As virtudes do Ramadã são inúmeras. Algumas delas a gente sabe citar, algumas delas não. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun". E se jejuardes, então isso é melhor para vocês se soubessem. Então, o que a gente sabe, primeira coisa é que a pessoa adquire o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun". Ó vós que credes, está-vos prescrito o jejum do mês Ramadã, assim como havia sido prescrito para vossos antepassados, para que vocês possam temer Allah subhanahu wa ta'ala. Então a primeira virtude do jejum é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E depois daí vem outras virtudes, como por exemplo aquela primeira virtude que nós citamos, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi". Que jejuar o mês do Ramadã com a fé e com a intenção de adquirir a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, terá seus pecados revogados. Então o jejum revoga os pecados que a gente comete durante 12 meses. Então o jejum para o muçulmano, caros irmãos e irmãs, é como se fosse Yusuf alayhi salatu wassalam perante o seu pai Jacob, profeta Jacó. Para você que acompanha nossas aulas, nós falamos que o Jacob alayhi salatu wassalam tinha 12 filhos, e um dos 12 filhos era o Yusuf, o profeta Yusuf. E quando os irmãos conspiraram contra o Yusuf alayhi salatu wassalam e planejaram para que eles matassem, e alguns deles contestaram que não podiam matar, até ir jogar no poço, depois veio alguém, tirou do poço, foi vender no Egito, ficou durante um tempo, foi na cadeia, até quando saiu da cadeia, assumiu o Ministério da Fazenda. Tudo isso falamos. Para quem quer pode voltar para a história do José. Está no nosso blog que a nossa irmã Sara fez para nós. Vai encontrar lá. Até quando os irmãos também foram lá e Yusuf reconheceu a eles e eles não reconheceram. E ocorreu o que ocorreu, até quando o pai perdeu a visão de tanta tristeza que ele estava passando por causa da perda do seu filho Yusuf, e assim como também o Benjamim, o irmão legítimo do Yusuf. Mais tarde, o que veio aliviar a dor
do Yaqub foi quando o Yusuf mandou a sua túnica para esfregar na cara do pai. Então, pela felicidade que ele recebeu, então ele recuperou a sua visão. Então, o muçulmano é como se fosse Yaqub para com seus 12 filhos. Então, o muçulmano também é assim mesmo, tem 12 meses. Tem o mês de Muharram, tem depois Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thani, depois Rajab, Sha'ban, vem aí o Ramadã, depois Shawwal. Mas desses 12 meses todos que o ano tem, o ano islâmico tem, não há nenhum mês que tanto traz benefício como o mês do Ramadã. Então, quando já chega o mês do Ramadã, o muçulmano terá que se sentir como o Yaqub, alayhi salatu wassalam, se sentiu quando ele recebeu a túnica do seu filho Yusuf, alayhi salatu wassalam. É assim que o muçulmano tem que receber o mês do Ramadã, sentir como se fosse o jejum do Ramadã, a camisa do Yusuf, quando mandou para o seu pai. Então, você recebe o mês do Ramadã para trazer aquela alegria, para trazer aquela felicidade que você precisa em 11 meses, não consegue alcançar e alcançar no mês do Ramadã. Então, tem muitas virtudes. Uma das virtudes é que este mês é um mês em que se nota uma certa união de muçulmanos e que não acontece em outros meses. Por exemplo, muçulmanos param de comer à mesma hora, adorando o mesmo Senhor, fazendo a mesma ação, e ao quebrar, ainda quebram na mesma hora. Então, isso também nos ensina a sermos unidos. O Ramadã não só veio para a gente jejuar, como também nos ensina a gente ser unido, a gente se unir para uma única causa, assim como a gente se une para fazermos o jejum durante o dia e chega à noite, a gente quebra na mesma hora. Chega à noite, a gente vem na mesquita, paramos com o mesmo propósito. Então, esta é uma grande virtude, não restam dúvidas. Como também o jejum do mês do Ramadã tem a virtude da própria saúde, e isso já se nota nos últimos tempos. Quando a pessoa tem problema, os médicos já te aconselham para que ele faça jejum. Então, essas são algumas virtudes que nós conhecemos do Ramadã, mas caso contrário, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor do que nós. Então, você que é muçulmano, você é revertido, não fique em angústia, não fique assustado, dizendo que mas será que vou conseguir jejuar? Nós também somos pessoas como você. Assim como você tem organismo, nós também temos organismo. Então vai conseguir jejuar e vai ver que jejuando é a melhor coisa que você faz na sua vida. أغيب وذو اللطائف لا يغيب. Che, o que o muçulmano tem que fazer no Ramadã? Por exemplo, chegou algumas perguntas para mim. O que se faz no Ramadã fora o jejum? A gente sabe que tem que fazer o salat nos horários certos. E depois? Como é que se faz depois do Maghrib? Cada um de nós faz o seu um programa diário para o mês do Ramadã. Porque o mês do Ramadã, caros irmãos, não é só para a gente jejuar, como também algumas pessoas ou alguns teólogos denominam como Shahr al-Qur'an. Shahr al-Qur'an quer dizer o mês da leitura do Qur'an. Então a pessoa, por exemplo, durante o dia passa jejuando, e também quando jejua, não porque ele tem que jejuar e não pode fazer nada porque está com fome, não vai conseguir fazer absolutamente nada.
Não, jejua e acompanha com seu jejum a leitura do Corão, por exemplo. No tempo de Maghrib, por exemplo, quando muitas das vezes a pessoa quebra o jejum, ao invés de ele comer muito, não come uma quantidade bem reduzida, de modo a conseguir fazer as orações facultativas que são feitas após o Salat al-Isha, como Salat al-Tarawih. Porque muita gente, basta quebrar jejum, serve um prato muito gigante com comida, Uma montanha. montanha de comida muito elevada. Então vai comendo, não sei o que, e até enche barriga e não consegue fazer absolutamente nada. Meu irmão, minha irmã, pense, última coisa, no seu jejum, a comida. É um mês em que você tem que aproveitar no máximo. Aproveitar no máximo, jejuando. Aproveitar no máximo, falando o bem. Aproveitar no máximo, aconselhando pessoas para a prática do bem. Aproveitando no máximo, tirando caridade, a leitura do Corão, não é só o jejum. Infelizmente, muita gente, quando chega o mês do Ramadã, pensa que é só jejuar. Não é só isso. O jejum é muito mais do que pode se imaginar. O jejum, parar de comer, jejum, parar de beber, jejum, parar de fazer o que está proibido durante o jejum, não basta. Tem que acompanhar com outras práticas. Por isso, Aisha, radiyallahu ta'ala anha, narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa muito dedicada, e a sua dedicação ainda redobrava mais quando fosse o mês do Ramadã, quando se encontrava com o anjo Gabriel a fim de rever a leitura do Corão. Então, se você, por exemplo, não consegue ler o Corão, alhamdulillah, hoje Allah subhanahu wa ta'ala facilitou muito para nós. Você entra em qualquer site islâmico, você encontra lá o Corão, pelo menos escuta. Tem a mesma recompensa que a pessoa que lê o Corão tem. Então, ao invés de a gente passar, por exemplo, assistindo novelas, assistindo futebol, assistindo, não sei, Big Brother Brasília, assistindo a Fazenda, procure fazer algo que seja benéfico para sustentar o seu jejum. E a pessoa que não sabe ler o Alcorão em árabe, ela pode ler o Alcorão em português? Ela pode escutar a leitura do Alcorão em árabe, como nós dissemos, como também, depois de escutar, pode ler em português, a fim de ele entender o significado dos surates que o Corão tem. Então, o correto é ouvir em árabe e acompanhar em português? Sim, pode. Ok. Cher, chegou uma pergunta pra mim, o seguinte: tem uma irmã que vai fazer uma cirurgia e ela não sabe se ela vai, né, poder ficar sem tomar medicamento. Sim. A regra do jejum segue para esses casos excepcionais também? Ela tem que contar quantos dias ela ficou sem jejuar e repor depois? Eu acho que a cirurgia é uma doença. Se ela passa por uma cirurgia, é uma doença que está tendo naquele instante. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitiu quebrarmos o jejum, se a gente estiver num estado de enfermidade, portanto, ele também entra na mesma permissão. Então, ele fez cirurgia e o médico aconselha para que ele tome alguns medicamentos para facilitar também a recuperação. Pode quebrar, não tem problema. Vem o quê? Repor o mesmo número dos dias quebrados quando o Ramadã acabar. Eu lembro quando levei o tafsir deste sura, ou deste versículo que fala sobre a permissão de quebrar para aquela pessoa que estiver no estado de enfermidade. O nosso professor citou um dos grandes teólogos no passado, disse que ele, mesmo quando sentisse uma pequena dor de cabeça, ele quebrava de jejum.
E quando fosse perguntado por que ele quebrou, disse que porque Allah subhanahu wa ta'ala nos permitiu para que a gente quebre o jejum quando estivermos doentes. Eu estou doente. Mesmo sentindo o dedo do dedo do pé. Quebra. Mas, então, o que é que será de uma cirurgia? Isso é uma grande coisa. Uma grande doença. Então, ele pode quebrar sim o jejum. Sim, mas quando acabar o mês do Ramadã, vai ter que repor o mesmo número dos dias que ele quebrou. Sim. Por exemplo, não jejuou 5 dias, vai aquilo que chama de jejuar 5 dias para pagar os dias quebrados. Teve uma outra irmã que perguntou pra gente, ela não trabalha. Como que ela vai fazer para pagar o zakat no final do Ramadã? Se ele não vai pagar o zakat no mês do Ramadã, as pessoas vão pagar para ele. Porque ele entra na lista daquelas pessoas que têm que receber. Ah, então a pessoa que não trabalha não precisa doar. A gente doa para ela. Só que aquilo que já tem que não mesmo ter aquilo... Condições de pagar. Mas se ele tem condições de pagar, terá que pagar, porque o zakat al-fitr é para purificar o seu jejum das irregularidades que a pessoa comete durante o jejum. Então, se não tem, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala não supõe a carga a uma alma acima da sua capacidade. Então, ele não tem, não paga. Mas quando tiver, tem a obrigação de purificar o seu jejum. Mas aqui pode surgir também uma pergunta. Por exemplo, alguém tem, mas é pouco, não suficiente para cobrir suas necessidades juntamente com a sua família. O que faz? Paga ou sustenta a sua família? Aí sustenta a sua família. Também entra na lista daquelas pessoas que recebem, não que doam. Tem outra pergunta. Por exemplo, se ela não pode pagar em dinheiro, ela tem que pagar em alimento. O certo é pagar em alimentos. O certo é pagar em alimento. E porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ordenou o pagamento do zakat, era feito em produtos alimentares. E dentre os alimos grandes, por exemplo, os imãs, só Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, é que também ele está de opinião que pode pagar em valores monetários, mas o certo é pagar em produtos alimentares. E como que se calcula isso? Isso vamos falar para as pessoas para que possam saber exatamente. Na próxima? Na próxima? Sim, na próxima. Inshallah. Okay. Jazakallah khairan, Sheikh. Muito obrigado pela atenção dispensadas e a gente deseja bênçãos pelo mês do Rajab e pelo Shaban e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês do Ramadã. Fala pro pessoal ficar ligado nos vídeos que a próxima aula é sobre o Tarawih. Inshallah ta'ala, pode ficar aí ligado aos vídeos, pode continuar a acompanhar nossos programas no blog. E próxima semana, inshallah ta'ala, se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitir, falaremos como você tem que fazer o Tarawih e outras coisas ligadas ao jejum do mês do Ramadã, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أخي لا تشكو المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكية أتطيب نفسا أنت